Nossa plataforma de automação inteligente de processos é referência no Brasil para empresas que querem aumentar sua eficiência operacional com autonomia, produtividade e inteligência. Para entender como modelar, executar e analisar seus processos de negócio, acompanhe comigo a criação de um fluxo de solicitação de compras. Na modelagem, você vai seguir 4 passos simples utilizando uma interface amigável. No primeiro passo, são solicitadas informações para definir as propriedades do seu processo. É só completar os campos com que você deseja registrar. Você pode anexar arquivos para agilizar a execução no seu dia a dia e selecionando o modo teste, você cria um novo modelo de processos na nuvem e pode testá-lo antes de implementá-lo oficialmente nas suas equipes. As permissões também fazem parte da primeira fase de criação do processo. Selecione e defina quem será o responsável pelo fluxo e quem terá acesso a todas as etapas. Salve o seu novo processo conforme as áreas em que ele será usado. Nesse caso, selecionamos o setor de compras. Você pode ainda inserir diferentes orientações para guiar as pessoas envolvidas com as etapas. Pronto! As propriedades foram definidas e agora, automaticamente, a plataforma te encaminha para o segundo passo. Através de ícones visuais, sem utilizar qualquer tipo de codificação, você começa a desenhar, de fato, todo o esquema do seu processo. Comece construindo o fluxo de sua solicitação pela especificação do colaborador inicial. Para condicionar a próxima etapa do processo ao tipo de compra da solicitação, é possível criar uma regra, ou seja, um caminho alternativo dentro do seu diagrama. Se a compra for referente a um serviço, ela será encaminhada para o gestor avaliar a solicitação e depois para o setor de compras fazer a cotação. Já no caso de uma compra de material, ela irá diretamente para o setor de compras cotar o que foi pedido. Agora que o fluxo se encontra na realização da cotação, é hora de criar a próxima etapa. Feito o orçamento, o processo segue para a etapa de avaliação, que será realizada pelo gestor coordenador. Aqui, o gestor coordenador poderá aprovar ou reprovar a compra. Primeiro, desenhe o caminho de aprovação. Se a cotação for aprovada, o processo vai ser conduzido para uma nova regra, baseada dessa vez no valor da compra. Se o valor da compra for superior a R$1.000, o fluxo seguirá para a avaliação do gestor gerente. Por sua vez, ele poderá aprovar a solicitação e permitir a realização da compra, finalizando o processo. Se o valor da compra for igual ou inferior a R$1.000, é possível definir que o processo será automaticamente aprovado. Agora, caso o gestor gerente decida reprovar a solicitação e finalizar o pedido sem a efetivação da compra, ele avisará o solicitante sobre o encerramento do processo. Agora é preciso criar a segunda opção de caminho, partindo dessa vez do gestor coordenador. Afinal, ele pode também reprovar a compra logo quando receber o valor da cotação, certo? Nesse caso, basta criar uma opção alternativa para a reprovação do processo. Para encerrar todas as opções de comunicação, é só desenvolver caminhos inversos para o pedido de informações complementares. Na sequência, com a ajuda de outra ferramenta disponível no diagrama, você vai fazer as anotações de todo o processo para auxiliar a visualização completa do fluxo e de suas etapas. As anotações ficarão disponíveis para todos os colaboradores e assim eles terão mais autonomia em cada atividade. Quanto mais detalhado e visível o diagrama estiver, menos dúvidas surgirão durante a execução do fluxo. Agora sim, seu processo foi 100% esquematizado. Basta salvar o seu diagrama e a plataforma irá parametrizar as etapas do processo. Vamos então para a configuração das etapas, começando pela primeira que foi desenhada.
Primeiro, configure o responsável. Depois, defina o prazo para a execução dessa etapa. Você também pode automatizar o envio de um e-mail quando a etapa for finalizada, selecionando as informações que precisam estar neste e-mail. Além disso, é possível definir a mensagem que será encaminhada junto com as informações selecionadas. Essa regra do processo é extremamente útil para manter os envolvidos cientes do andamento do processo. Por fim, configure as regras criadas no diagrama. Lembra quando foi desenhado um caminho alternativo? No caso mostrado aqui, se fosse uma solicitação de serviço, ela iria para a avaliação, mas se fosse a solicitação de material, ela iria direto para a cotação. Pois bem, é hora de confirmar essas regras. Faça isso em cada etapa do processo criado, definindo também o responsável e o tempo de execução. Agora é só salvar a configuração das etapas. Na sequência, você vai realizar a configuração de formulários. Primeiro, crie grupos para agrupar as informações que terão que ser preenchidas pelos usuários em cada etapa do processo. Então, defina o nome de cada grupo de informações e a posição em que esse grupo aparecerá no formulário. Só depois, crie os campos indo de grupo em grupo. Na criação dos campos, defina qual será o tipo de conteúdo a ser inserido, como texto, número, lista, data, entre outras opções. Em seguida, especifique o nome do campo. Você também pode definir se as informações aparecerão em pesquisas na plataforma para a localização dos processos. Crie quantos campos quiser para deixar o seu formulário completo. Um dos recursos interessantes na nossa plataforma envolve a integração com APIs de dados. Elas existem para agilizar o preenchimento, evitar erros de digitação e, assim, economizar tempo na execução das atividades. Vamos ver um exemplo? Você pode utilizar a base de dados da Receita Federal. Ao inserir um número de CNPJ, o campo da razão social será preenchido automaticamente. Outro recurso que oferece agilidade e reduz falhas nos processos é a criação de regras de visibilidade dos campos. Aqui, selecione quais campos devem ser preenchidos em cada etapa do processo, classificando-os como obrigatórios. Aqueles que não podem ser alterados você define como somente leitura. Por exemplo, os dados básicos da solicitação devem ser preenchidos apenas pelo solicitante, na etapa de solicitar compra. Por isso, classifique esse item como obrigatório nessa primeira etapa e como somente visível no caso das etapas seguintes. Assim, você evita gargalos no seu processo. O mesmo procedimento pode ser feito nas etapas seguintes. Assim, o formulário chegará para o colaborador responsável por cada etapa com a indicação de tudo que deve ser especificado. Após a definição dos campos de um formulário, podemos voltar na configuração anterior de etapas e criar regras automatizadas. As regras que vamos criar determinam a execução de uma ação específica, conforme o conteúdo preenchido. Por exemplo, no nosso processo de solicitação de compras, vamos definir que, quando for solicitado um material,
O campo seguinte que aparecerá para o preenchimento será o de valor do material. Quando for solicitado um serviço, o campo seguinte que aparecerá para preenchimento será o de descrição do serviço. Assim, fica mais fácil para o colaborador realizar a solicitação. Com o fluxo desenhado e as regras definidas, vamos simular o funcionamento do processo no modo teste. O primeiro passo é abrir a solicitação de compras. A plataforma vai carregar o formulário da etapa inicial, conforme desenhamos anteriormente. O solicitante poderá examinar o fluxo vivo do processo, verificando a etapa inicial e todas as suas especificações, bem como as etapas seguintes. Ele também poderá verificar o histórico do processo. Então, é hora de preencher o formulário. Veja, aqui podemos ver na prática a regra criada, com o surgimento dos campos específicos para cada tipo de solicitação de material ou serviço. O solicitante preenche todas as informações do formulário. Ao salvar a sua solicitação, o processo é encaminhado para a próxima etapa. Agora, vamos ver como o colaborador responsável pela próxima etapa receberá a demanda. Em seu painel de execução, o colaborador tem um quadro de organização com o total de suas atividades e os alertas para as demandas que estão próximos do prazo final. Ao selecionar a opção No prazo, ele encontra a nova demanda que acabou de ser enviada. Então, o colaborador entra na sua nova atividade e verifica o que precisa ser feito. Nesse caso, realizar a cotação. Ele pode acessar o fluxo vivo para entender todo o processo e analisar a sua etapa, que fica destacada no fluxo. Feito isso, o colaborador começa a realizar a sua atividade. No sistema estarão todas as informações registradas pelo solicitante inicial. Agora, é só preencher o formulário criado para essa etapa do processo. Aqui, vamos supor que o setor de compras reprovou a solicitação, inserindo um comentário com a justificativa. Em caso de reprovação, o solicitante inicial receberá a devolutiva do setor de compras em seu painel. Mas, se as informações estiverem corretas e a solicitação for viável, o responsável vai dar andamento no fluxo realizando a cotação. Ele registrará o CNPJ, que integramos com a base da Receita Federal, e a razão social será fornecida automaticamente. E então, é enviado o valor da cotação com o orçamento. Clicando em aprovar, o colaborador verificará que o processo foi encaminhado para a próxima etapa. Todas as etapas sempre podem ser testadas para garantir que não fiquem nenhum gargalo. Quando seu processo já estiver em andamento, você e os outros usuários podem fazer pesquisas sobre ele. Basta selecionar o item sobre o qual deseja saber mais. Utilize os diversos filtros da plataforma para realizar as buscas. A nossa plataforma também garante o monitoramento para detectar gaps e aprimorar os resultados. Diversos painéis de controle inteligente estão disponíveis para você, como por exemplo, veja essa opção de análise de produtividade. Aqui você pode acompanhar o tempo médio gasto nas etapas do processo, o índice de SLA, o índice de eficiência, o índice de retrabalho por etapa e várias outras opções. Você também pode acessar um painel de manutenção preditiva. Ele indica como as ações do seu fluxo, chamadas de gatilho, afetam a produtividade, o meio ambiente e a segurança.
Monitore ainda as estatísticas de todos os processos da sua empresa. Confira a quantidade de processos abertos em um dado período de tempo, a porcentagem que foi finalizada com sucesso, o tempo médio para a execução dos processos, a evolução das etapas dos processos e mais informações. Além dos modelos disponibilizados, você também pode criar algo com base nas informações que deseja analisar. Nossa plataforma é flexível e foi desenvolvida para apoiar você da melhor forma. Nossa apresentação termina por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente para agendar uma demonstração online exclusiva. Garanta a autonomia, a produtividade e a inteligência dos seus processos de negócio com a nossa plataforma. Lecom, o sentido da transformação.